O Checkmate é um quadro do Guia do Sobrevivente onde a gente trata de temas meio que sem saídas, aqueles onde o cidadão fica entre o fogo e a frigideira, verdadeiras sinucas de bico. E eu não costumo fazer react, reagir a vídeos, fazer comentários, mas esse foi tão absurdo que eu vou ter que fazer isso para vocês verem. Então, bora pro vídeo. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Muitas vezes nós traçamos várias estratégias para sobreviver quando algo acontece no planeta. E pode ser qualquer coisa, desde desastres naturais até, sei lá, crises financeiras, falta de alimento, enfim. Mas às vezes acontecem umas coisas que não tem muita explicação e que não tem muita saída, como essa que eu vou mostrar para você agora, tá? Vamos ver o que aconteceu agora lá no Tibete, lá nas beiradas da China. Olha só. Nossa. Tá, eu vou tentar dar um pouco de contexto para vocês, tá? Isso daqui é quase uma obra de arte divina da destruição, certo? O que aconteceu foi o seguinte: houve um terremoto lá nas montanhas, lá em cima. Um terremoto de 4,4 graus na escala Richter. Esse terremoto fez com que centenas de super pedras dessa montanha, o Tibete é um monte de montanha, né? Descessem de vez. Pedras e terra, tá? Essas pedras e essas terras caíram em cima de um rio e logo obstruíram esse rio. Fez com que, como se fosse uma represa nesse rio. Esse rio, antes calmo e pacato, como vocês veem aí, ficou obstruído e de repente essa obstrução quebrou. Ou seja, foi um terremoto lá em cima das montanhas que fez as pedras descerem e depois represou a água do rio e o rio rompeu, com água, com lama, com tudo isso. Bora lá. Repara só numa coisa, essas coisinhas que você está vendo pulando aí, na verdade, são pedras, tá? É maior que o trator, isso mesmo. São pedras maiores que o trator que estão descendo por aquelas passagens de água. O caminhão já era. Daí dá para você ter uma boa ideia do tamanho das pedras que estão descendo lá, tá? Vocês podem ver que parte disso que vocês estão vendo aqui, essa fumaça toda, isso é deslocamento de terra mesmo, uma avalanche, literalmente.
Olha aquele tiozinho lá. Dá uma olhada. Esse cara tem 3 bolas no saco. Ó. Saiu. Da hora que aparece a cena do primeiro cara correndo, até agora são 18 segundos, eu medi aqui no vídeo, tá? 18 segundos para você fugir disso. É claro que ninguém ali fugiu, né? Ninguém ali conseguiu passar batido em cima disso. Chega um momento que, dependendo do que é que está acontecendo, o único fator que você vai ter é sorte. Não tem nenhum outro fator. É você ser um bendito abençoado por Jesus e conseguir sair disso daí. Porque de resto você vai morrer. Não tem jeito. Uma coisa é você sobreviver no cenário de catástrofe, tá? Você chegar num cenário de catástrofe e conseguir entrar e sair dali. Outra é você sobreviver durante a catástrofe. E aqui não tinha muito o que se fazer. Olha isso. Tem mais vídeos aqui. Ah, esse é brutal demais. Daqui dá para ver bem a força do impacto, tá? Meu Deus. Olha isso. Olha o tamanho das pedras que estão sendo deslocadas. Essas que vocês vêm passando aí rolando. Você vê até pela base ali que tudo foi levado, inclusive as rochas da própria montanha. Olha. É uma força absurda, né? As pontes aí estão sendo derrubadas por reação em cadeia, tá? Uma ponte vai servindo como ariete para derrubar a outra. Tá. Aqui a gente pode pensar um pouco no isolamento das pessoas, tá? Basicamente as pessoas que sobreviveram a isso, e parece que foram bastantes, porque era uma cidade grande, essas pessoas estão completamente isoladas, sem energia, sem transporte também, porque pelo tamanho da ponte não é um negocinho que se atravessa facilmente, tá? Até isso tudo escoar, vai ser muito difícil eles receberem algum suprimento. Provavelmente, se vier, vem pelo alto e mais basicamente você vai ver que todas as pontes da localidade foram levadas. Esse último trecho é o rapaz no helicóptero mostrando o que sobrou das pontes, tá? Ou seja, basicamente nada, não sobrou caminho nenhum ali. Nesse cenário aqui, muita gente se pergunta, mas o que dá para fazer? Não dá para fazer nada, cara.
É a fúria divina, é a força de Deus descendo sobre a terra para arrastar o que encontrar. É fúria, pura fúria. Então, você não tem nem tempo de chegar e falar, olha, fique esperto, saque o seu EDC, pegue sua mochila. Não dá tempo, tá? Agora, a reação que você vai ver aqui é o pessoal da comunidade que sobreviveu, que não foi afetado. Esses sim vão ter que entrar numa condição de subsistência ali até que as pontes sejam refeitas, os governos entrem em ação, as pessoas entrem em ação, tá? Mas o ocorrido não tem muito remédio. Um terremoto no alto da montanha, depois uma avalanche e depois tudo se soma e passa por cima de uma comunidade. Já era, não tem muito o que se fazer, não. Não consigo pensar numa estrutura, numa prevenção que você faça para o caso de você estar numa área como essa aí. Pode ser que muitos ali até sejam especialistas de sobrevivência, mas se tiver um especialista de sobrevivência ali, ele morreu afogado. Não tem jeito, tá? Tanto que foram muitas e muitas mortes que não chegaram nem a contar todas até agora. Não tem o que se fazer. Depois que passa, depois que você se vê na situação, aí sim você pode colocar qualquer plano. Mas aí o que rolou aí foi um checkmate divino, na minha opinião, tá? Não é uma coisa que se tenha muito o que se fazer. Agora, esse pessoal vai se preocupar com comida, com água, em tentar conseguir água pura, né? Porque com certeza o que está aí já está tudo contaminado, não tem mais nada limpo que você possa aproveitar aí. Vai ter que correr atrás de energia e de fazer consertos e reparações, porque com certeza já deve ter equipe, coisa buscando os mortos e que pelo que eu vi foram bastantes, tá? Só de desaparecidos tinham 600, então é muita gente, tá? É isso aí. Não gosto muito de fazer esse tipo de react, mas como foi um evento que teve muita filmagem, muita gente vendo, muito compartilhamento, é um negócio que vale a pena a gente ver e discutir o que faria, tá? Infelizmente, estamos vivendo uma fase que o mundo inteiro está tremendo, tá? E só não percebeu isso ainda quem não quer. Numa dessas tremidas, esse tipo de efeito colateral aí acontece. Uma infelicidade gigante, mas é isso aí. Diz aí, o que você faria se fosse com você? Se você estivesse nessa cidadezinha ou no que sobrou dela, quais ações você tomaria como primeiras nesse cenário? É legal você colocar isso porque a comunidade sobrevivencialista gosta de fazer esse tipo de avaliação, até como preparo prévio, até como conhecimento mesmo, tá? No meu ponto de vista, um checkmate de Deus, não tinha muito que o pessoal fazer que estivesse no chão. Agora talvez tentar ajudar quem sobrou. Valeu? Muito obrigado por assistir, deixa seu like, favorito e compartilha. Eu sou o Batata e esse foi o Guia do Sobrevivente reagindo ao terremoto, deslizamento, avalanche e alagamento, nossa, tudo de uma vez que ocorreu lá no Tibete.